Boa tarde, pessoal. Fim de expediente, ainda tô aqui na Paulista, mas tô aqui dentro do prédio, porque não tô querendo perder o celular. E vamos falar de revisão da vida toda. Dois motivos, grandes motivos, por que a revisão da vida toda teve essa reviravolta, sendo que no julgamento da ADI teve, né, aquela sensação de acabou, de não tem volta, e porque muita gente não desistiu, essa revisão ainda continua de pé. O primeiro motivo é que os aposentados foram para a rua, os aposentados pegaram essa causa junto conosco, né, com os advogados que defendem a causa, e foram defender isso. E ontem teve a maior manifestação aqui na Avenida Paulista. A gente parou a Avenida Paulista para fazer uma manifestação social pedindo principalmente que fôssemos ouvidos, que a revisão da vida toda não tem o custo que tem, que não é 480 bilhões de rombo, que isso é fake news, inclusive tinha várias placas nesse sentido, enfim. Isso é o grande diferencial. Nenhuma outra revisão, nenhuma outra ação previdenciária teve tanta comoção social. Apesar de ter muita gente contra, apesar de, como eu mencionei ontem, né, muita gente ainda fala, eu tenho vergonha, não vou ficar falando disso não, enfim. Tem muito disso, né? A gente fala de revisão da vida toda e tem uma sensação de que a gente está falando do nada, como se estivesse defendendo algo do além, e não é. E então essa postura das pessoas de realmente ir para a rua fez uma diferença absurda. E inclusive marcamos outra manifestação para o dia 16 de agosto, às 5 horas, aqui de novo na Paulista, para parar a Paulista das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, para a gente conseguir chamar a atenção, principalmente das grandes mídias, e conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida e não simplesmente a do governo que fala lá de 480 bilhões. Se um lado é ouvido, nós também queremos ser ouvidos, certo? E a outra grande notícia é que o tribunal daqui de São Paulo, o TRF3, se manifestou nas ações previdenciárias falando que elas iam continuar suspensas. Por quê? Claro que quem ouve de fora entende que isso é óbvio, porque não foi decidido lá no STF, então as ações aqui de todo o país não podem ser julgadas, porque ainda não teve a decisão da revisão da vida toda de fato. Mas em muitos lugares, em muitos tribunais, os juízes, para cumprir meta do CNJ, ou seja, eles têm que dar sentença, o maior número de sentença possível, tem uma meta do Conselho Nacional de Justiça, eles estavam pegando os processos de revisão da vida toda e dando uma improcedência liminar. Olha, já teve ADI, não vai ter esse julgamento, a gente já sabe, né? Sabe, entre aspas, que vai ser improcedente, então já estava dando um monte de sentença. Isso em vários lugares do país. Aqui em São Paulo, eles falaram que os processos continuam suspensos porque precisa da modulação do STF. E o que é essa modulação? É a decisão do STF, que a gente busca em primeira mão, de que todo mundo que entrou com a ação antes do julgamento das ADIs tenha o direito resguardado, porque é direito adquirido, e esse direito adquirido ele é respeitado no mundo todo, porque não será respeitado no nosso país, né? Então, essas duas ações, a dos aposentados, principalmente de ir para as ruas, e a do TRF3, que é 3-4 quadras daqui onde eu tô, de não julgar os processos e mantê-los suspensos, aguardando a modulação do STF, faz toda a diferença na nossa atuação e na vitória, no recebimento da revisão da vida toda. Porque, na verdade, vitória nós já tivemos. Uma no plenário presencial, uma no plenário virtual, mas não adianta ganhar e não levar, né? Como é uma máxima aqui no direito, não levar não adianta. Então nós estamos brigando para receber a revisão da vida toda, para que os aposentados consigam colocar a mão nesse dinheiro, né? Esse é o principal. E tendo mais notícias, eu volto para falar com vocês. Muito obrigada.